Mãe, Mãe Santíssima, Mãe Puríssima, Mãe do Criador, Espelho da Perfeição, Sede da Sabedoria, Rosa Mística, Estrela da Manhã, Rainha da Paz. São muitas as designações para a Mãe Divina. Retratada em prosa e verso, músicas e pinturas em todo o mundo, a Mãe de todos nós, Nossa Senhora, ganha homenagem em um livro e um CD que estão sendo lançados em todo o Brasil, mas também com distribuição na Europa e Estados Unidos. Inspirado na devoção à Virgem Maria, A Graça de Maria, Poemas Devocionais, é o livro que nós vamos abordar hoje aqui no Perfil e Opinião. E para isso nós convidamos o autor, que é o jornalista, escritor, poeta brasiliense, Edson Lodge. Edson, prazer ter você aqui no nosso Perfil e Opinião. Uma alegria para mim também estar aqui. Bem, esse é um livro que eu fiquei assim absolutamente impressionada, né, pela beleza não só das poesias, mas também das ilustrações, do cuidado com que foi feito, com que foi editado. Vamos falar um pouquinho, começar falando a respeito dele. Como é que surge este livro, essa devoção verdadeira a Maria, né, demonstrada aqui nesse primor de livro que a gente vai poder observar? Deni, esse trabalho iniciou de uma forma muito espontânea. Agora, a devoção a Maria iniciou na minha infância, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, em que meu pai era devoto de Maria, acompanhando uma procissão, e do andor onde estava aquela imagem da Virgem Maria caiu uma rosa. E aquilo, meu pai teve uma alegria muito grande, porque aquela flor caiu nas mãos dele. Então ficou no meu imaginário infantil, por que é que aquela flor despertou aquela alegria, meu pai, que levou aquela flor para casa e cuidou daquela rosa. Então ali iniciou pelo menos uma interrogação. O porquê daquela alegria de meu pai, de uma flor que veio de uma imagem, no caso, a imagem da Virgem Maria. Passaram-se os anos, passou-se o tempo, até que já na idade adulta, acredito que uns 10 anos passados, eu estava no interior da Amazônia, num lugar chamado Tefé, no Acre, indo em viagem para Manaus, no Amazonas. Embarquei num barco regional e o cano de escapamento do barco começou a fazer muito barulho. Bem, eu sou mineiro, e mineiro não é de conversar muito, né? Eu comecei a ficar irritado. Para mim conversar com as pessoas, eu teria que gritar. Para quem não gosta muito de conversar, ter que gritar para conversar é um esforço considerável, né? Pois é. Então eu fiquei em silêncio e me irritando com tudo aquilo. Era uma viagem que seria 8 horas no Rio Mulateiro e depois mais 12 horas de volta, que já seria subir no Rio. E o barco era aquele. Bem, em determinado momento, estava no amanhecer do dia, eu comecei a olhar para aquela floresta e percebi uma luz emanando do sol e daquele amanhecer, e aquilo foi acalmando o meu coração. Foi quando, então, memória tem dessas coisas, né? Foi quando, então, eu lembrei da Ave Maria, que era uma música que a minha avó ouvia praticamente todos os dias, e eu morava com a minha avó. Então aquela lembrança daquela música, aquela luz que emanava daquele ambiente, foi me trazendo uma calma ao meu coração. Então eu comecei a escrever. E aí surgiu o poema Graça de Maria. Pois é, qual é a graça de Maria? Olha, a graça de Maria, né, é Jesus. Né, esse divino, a divina fonte da luz. Essa é a graça de Maria. Porque qual o sentido da existência de Maria? É Jesus. É Jesus. E esse livro, ele foi sendo produzido, eu levei 2 anos para produzir esse livro, porque
foi uma pretensão minha, não sei se eu consegui chegar ao meu objetivo, que é fazer o melhor possível. Pois é, pelo que parece, o livro saiu realmente o melhor possível. E eu vou mostrando aqui para vocês algumas das ilustrações, que é também um ponto alto do livro, não é isso, Edson? Eu gostaria que o senhor fosse nos explicando um pouco, porque, por exemplo, tem uma participação de uma artista americana que faz parte deste livro, é isso? Exatamente, é uma grande amiga, Judy Hess. Ela é uma artista plástica com um trabalho muito bonito lá nos Estados Unidos e gentilmente abraçou a ideia e nós trabalhamos juntos e ela aproveitou imagens antigas e fez uma releitura nessas imagens. A imagem da capa do livro é uma imagem do século passado e ela conseguiu autorização com os museus, com os herdeiros e retrabalhou as imagens. Então eu costumo dizer que esse é um livro de parceria. É, absolutamente de parceria. E são obras, algumas, né, também bastante conhecidas. Essa daqui, por exemplo, é de Leonardo da Vinci. Exatamente, né? Exatamente. Só que é uma releitura, justamente, que foi feita pela artista plástica dessas imagens. Exatamente. É isso? Pois é. Eu vou mostrar aqui também a contracapa do livro, porque aí já foge um pouco, já é um trabalho mais de criação dela, né? É. Esse também. E como é que o senhor conseguiu reunir esse time assim de primeira para um lançamento de um livro como esse? Olha, os meus amigos são muito generosos e pessoas que eu já conheço há algum tempo e abraçaram a ideia, né? Tem um CD que acompanha o livro com algumas canções e temos a Silvia Sol, que é uma cantora de Natal, também participa, um grupo musical chamado Mambei Brincantes, que é um grupo que tem muito espontâneo, um trabalho muito bonito, também contribui. Um artista baiano, Jackson Costa, um ator. Jackson Costa, ator Jackson Costa. Ele também prestou a sua arte a esse livro. A beleza do céu, a pureza das nuvens, fazem-me imaginar o sagrado manto de Nossa Senhora, tecido com o carinho dos mais puros dos linhos. Ele declama um desses poemas, não é isso? São 2 poemas que ele declama. Certo. Que eu considero um dos pontos altos do livro, pela sensibilidade dele, né? Em conseguir compreender a essência do poema. Ok, quais são as faixas do Jackson aqui? É um poema Quanto Entras em Minha Casa e Uma Mulher Sem Nome. São as 2 participações dele. Pois é, uma outra coisa que impressiona é que, por exemplo, esse lançamento, como eu falei aqui, ele está acontecendo em todos os estados brasileiros, né? Uma distribuição também em todos os estados brasileiros, e também foi distribuído já nos Estados Unidos e na Europa, em alguns países. Né? Exato. E em todos esses lançamentos, a gente vê aqui a participação de muitas pessoas dentro da área artístico-cultural. Né? Como é que foi aqui em Salvador? Olha, um momento mágico, né? À beira da Lagoa do Abaeté, do Abaeté, com a presença de tantos amigos, Margarete Menezes, Xangai. Então seguirei por aqui, de pés no chão, despreocupado. Sou um menino sobre Amadeu Alves. Então, Celo Costa. Celo Costa. Todo mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizes isso, toda graça. Um momento marcante, né? Muito marcante. Outros artistas também, que eles não tenham tanto mérito. É que a minha memória, ainda emocionado com a festa, eu não consigo lembrar que todos, né? Momento, o Jackson Costa presente. É um momento mágico, lua cheia, falar de Maria, porque ao falar de Maria, nós estamos também falando da própria natureza, né? Porque Maria representa isso. Pois é, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco mais e fizesse justamente isso, a associação de Maria, essa grande mãe, com a natureza. Eu penso que é uma associação quase que... é uma união mesmo, porque... Aí eu me lembro desse poema, da forma como ele surgiu dentro da própria natureza, né? Então é essa presença feminina que a própria natureza irradia. A lua irradia essa presença, né? Aqui no estado da Bahia, a gente percebe que existe toda uma presença feminina
mesmo nas representações de Iemanjá e de outras entidades também, do candomblé, tudo está ligado a essa energia feminina, que é também a energia da própria criação. E Maria incorpora toda essa energia. Ao falar de Maria, falamos de Nossa Senhora da Conceição, e tantos nomes. E tudo aquilo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, do Nossa Senhora das Candeias. Né? E por aí vamos nos bebendo nessa fonte inesgotável, que é a fonte da luz de Maria, que é a fonte dessa essência feminina que está ligada à própria criação. Pois é, isso me faz lembrar uma música do Roberto Carlos, né? Em que ele diz que todas essas são a mesma mãe de Deus. Exato. Né? Pois é, muito interessante isso. Mas, então, eu falei logo aqui no início que o senhor é um jornalista, escritor e poeta brasiliense. Isso porque o senhor já está em Brasília há mais de 40 anos, mas, na realidade, foi em Juiz de Fora. Né? Exatamente. E como é que se deu esse interesse assim, pela literatura, já que o senhor trabalhou principalmente no Senado, né, em Brasília, durante muitos anos, e a sua formação é na área justamente de jornalismo? Dene, a literatura começou a surgir em mim desde cedo, eu acredito que com 12 a 14 anos. Porque quando eu aprendi a ler, ao mesmo tempo eu me encantava, e até hoje eu me encanto, como que as palavras se juntam, né? O A, o B e o C, e ao juntar palavras, as imagens surgem, né? Então eu me encantei. Por exemplo, a primeira vez que eu vi o mar, eu tinha 12 anos, mas eu vi nas páginas do livro de Jorge Amado. Ali eu vi o mar. E quando eu vi o mar físico, eu não achei ele tão bonito. Então, o meu imaginário, conduzido pela maestria de Jorge Amado, despertou os meus sentidos. Então, o meu gosto com a literatura foi desde esse momento em que eu percebi que as letras se formavam, né? Que elas estavam como se fosse numa floresta, eu teria que buscá-la para criar uma imagem, para criar uma história. E o senhor está falando de Jorge Amado, e eu lembro que um dos seus livros também tem uma dedicatória da Zélia Gattai. Exato. E qual deles que é? O Estrela da Minha Vida. Exatamente. Não, Estrela esse, da né? Minha Vida. E tem outro aqui que é o Relicário, que também tem um poema dedicado pelo Sting. Não, o Travessia, né? O cantor, também a gente pode dizer, poeta Sting, Claro. que tem uma amizade grande com o senhor, inclusive ligado às causas ambientais, né? Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui uma fotografia do senhor, bem pequenininha, na contracapa desse livro, Travessia, junto com o Sting, não é isso? Vamos ver aqui, a gente está focando. Isso foi em que ano? Olha, eu não me lembro. De certeza éramos bem mais jovens. Assim, pela fotografia dá para ver que são alguns anos, talvez poucos anos mais jovem, né? Mas assim, eu vou ler esse, então, assim, claro que está traduzido, né? E quando se traduz de alguma forma se modifica um pouco, talvez a sonoridade da poesia, mas mesmo assim vale, porque é um fato realmente, e foi justamente na Inglaterra, né? Exato. Aí o senhor ainda coloca aqui, Lua Minguante de 1994, pronto, Chegamos. Agora já sabemos a data então. E diz o seguinte: o poeta sabe a fragilidade da natureza, muito antes dos cientistas chegarem às suas conclusões empíricas. Ele a sente no sangue atrás de seus olhos. O poeta sabe do poder da natureza, muito antes dos instrumentos sísmicos terem registrado os movimentos da terra. Ele o sente no sangue atrás de suas orelhas. O poeta sabe que a natureza é sagrada, muito antes dos padres terem lido seus sermões. Ele sente isso no sangue atrás de suas mãos. Escutem o poeta. Ele é a lua e o sol. Ele é o chão das florestas, as árvores, as flores, os pássaros no céu e o próprio céu. Edson Lodge é um irmão, um amigo e um poeta Sting, né? Como é que o senhor conta pra gente como é que começou essa amizade com o Sting? Conto. Nós nos conhecemos em São Francisco. Não, São Francisco, em Santa Bárbara. Santa Bárbara. Porque eu faço parte também de uma sociedade religiosa, o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, e na ocasião o Sting demonstrou interesse em conhecer essa sociedade. E aí formou-se uma amizade. Ele é um homem muito simples, muito generoso, no sentido de sentimentos e de ideias,
Então nós estabelecemos uma amizade de uma maneira bem boa. E me parece que foi mais ou menos nesse período em que ele esteve aqui diversas vezes também no Brasil, né? Mais precisamente na Amazônia. Foi, justamente. Né? Inclusive em contato com o povo indígena e na luta por questões também ambientais, não é isso? Exato. Foi mais ou menos nesse período que ele é um homem devotado a essa causa ambientalista, né? E auxiliou muitos índios a demarcarem territórios, né? Ele fez uma longa peregrinação pelo mundo buscando recursos para demarcar territórios indígenas. Ok, vamos falar então um pouco, já que a gente já falou a respeito, né, dessa fotografia que ele distingue, desse livro também, Travessia, Poemas, né? É um livro que já está esgotado, não é isso? Isso está esgotado. Durante muito tempo, eu acredito que qualquer escritor iniciante, eu ainda me considero iniciante, eu queria publicar um livro perfeito, né, uma obra perfeita. Até que eu fui descobrindo que a gente publica de acordo com a capacidade e, como diria o Gil, a perfeição, a meta, né? Então esse foi um livro que está esgotado, um livro de poemas. O senhor nos disse que faz parte do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Nós sabemos a respeito da importância da palavra, né, nesse Centro Beneficente. Eu gostaria que, para a gente encerrar esse bloco, o senhor nos falasse um pouco a respeito da palavra. E logo depois, no outro bloco, nós vamos mostrar, então, os outros livros. Olha, a palavra, nós podemos até conceituá-la rapidamente, é um instrumento de expressão e de comunicação entre as pessoas, entre todos os povos. E esse centro espírita, ele preza por esse cuidado da palavra, para que ela realmente possa servir como um instrumento de paz, como um instrumento de conciliação, como um instrumento da construção de um mundo melhor, de uma qualidade melhor de vida. Então esse é o cuidado. E esse centro foi criado por um baiano, né, por um caboclo de grande sabedoria, e que hoje a gente percebe que já há grandes estudos sobre o efeito da palavra. Um caboclo já falava, já demonstrava a necessidade do bom exercício da palavra. Pois é, hoje a gente ouve muito falar a respeito da neurolinguística, né? E de que forma a palavra pode trazer tudo para a nossa vida, né? E o senhor nos fala a respeito de um caboclo aqui, que eu sei, de Coração de Maria, né? O distrito de Feira de Santana, não é isso? E que desde esta época já falava a respeito do uso da palavra. É isso mesmo? Exato. Ele tem uma frase, considero lapidar, que ele diz: tudo vem pela palavra. Então, a sabedoria deste homem, né, dizer isso, tudo vem pela palavra. Nesse tudo, a palavra é sujeita a trazer coisas que não são tão boas, embaraçar pessoas, pensamento, comunicação, mas esse tudo pode representar também a ciência, o progresso, a prosperidade, o entendimento entre as pessoas, que é a riqueza maior. Pessoas que se entendem para construir uma paz. Então tudo vem pela palavra. Ok, Edson, então a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta falando a respeito dos outros livros, né, que já foram lançados, esse já esgotado, mas os outros ainda não, e que tiveram esse lançamento não só em todo o Brasil, mas também no exterior. Daqui a pouquinho a gente volta. Saudade regado, brilhava o sol no sertão por ordem do Deus divino. Na capela do retiro se ouvia o som do sino, dizendo em voz soberana: Manuel e Feliciana ganharam mais um menino. Saudade, gado, aqui o prazer de receber um jornalista, escritor, poeta, Edson Lodge, que nasceu em Juiz de Fora, mas se criou em Brasília, está lá há mais de 40 anos, está lançando um livro em todo o Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa, que é uma verdadeira devoção à Virgem Maria, né? Que se chama A Graça de Maria. Eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês o livro.
A gente já falou a respeito dele logo no primeiro bloco e agora a gente vai falar a respeito de alguns outros livros, como, por exemplo, Relicário, Imagens do Sertão. Não é isso, Edson? Exatamente. Como é que surge esse livro? Depois a gente tem um vídeo que a gente pode ver um pedacinho dele também. Interessante, esse livro, a ideia dele surge aqui em Salvador. Eu estava na casa de um amigo meu, em Piatã, e ele tinha uma série de LPs antigos. E ao ver aqueles LPs antigos, eu me lembrei também que o mestre Gabriel, esse criador da UDV, ele utilizava a música na sessão. Com que objetivo? Ele usava ou para trazer, vamos dizer assim, um momento para trazer uma palavra de orientação às pessoas que frequentavam aquela religião à época dele, ou trazia como complemento às palavras dele. E ele usava Jackson do Pandeiro, Marinês, Jacinto Silva, artistas populares que hoje em dia já estão, alguns, já esquecidos. Mas então, cuja palavra é tão atual. Tão né? atual. E ao ver aqueles LP, eu falei, isso é uma riqueza brasileira, é uma riqueza cultural, esses compositores. Então, esse livro, na primeira parte, eu procuro resgatar essa manifestação cultural e a forma como que o mestre Gabriel as utilizava dentro do âmbito da União do Vegetal. Então, surge aqui em Salvador a ideia do livro. Pois é, e a valorização dessa manifestação cultural, né? Exatamente. Não só ela dentro do contexto religioso, mas para a nossa própria vida e resgatando autores e cantores que têm a maior importância para o Brasil. Saudade é estar distante de quem a gente quer bem. Lembrar a pessoa amada e esperar sem saber se bem. Saudade é esperança viva de a gente tornar a ver. Lembrando dias felizes juntinho do bem querer. Aí o senhor descreve um pouco a respeito disso aqui também no livro? Descrevo, porque essa coisa, essa riqueza mesmo da musicalidade brasileira, por exemplo, Marinês, que faleceu recentemente, estava praticamente esquecida. Aí com esse uso, como se descobriu a forma como o mestre Gabriel utilizava, ela passou a ser resgatada, pelo menos não no âmbito tão grande, mas no âmbito aí de 18 mil pessoas, ela passa a ter um lugar de destaque. Os LPs dela passam a ser colecionados, hein? E uma grande alegria para mim saber que essa cultura gerada nessa época passa a ter um vislumbre maior. A ideia desse vídeo, como se percebeu, é justamente mostrar, na parte que fala das músicas, essas capas belíssimas dos LPs que demonstram justamente toda uma época, né? A maneira como as pessoas se vestiam, os artistas se vestiam, a confecção da capa. Então tudo isso é uma cultura brasileira e que merece ser preservada e conhecida também. Bem, o senhor citou aí algumas vezes, né, o Centro Espírita União do Vegetal, e nós sabemos que é uma religião que se utiliza de um chá Oasca, né? E que é conhecido por outros nomes também em outras religiões que o utilizam, a respeito do Santo Daime, por exemplo, exemplo do Santo Daime, exemplo da Barquinha, que fazem o uso religioso. E que esse uso religioso é considerado, inclusive, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, do patrimônio imaterial da cultura brasileira. Como é que anda esse processo? Bem, esse processo está ainda em andamento. A primeira parte dele já foi concluída, que é o inventário. Ou seja, foi feito um amplo trabalho nas 3 principais vertentes que utilizam o chá Oasca, que é o mestre Irineu Pereira Matos, através do Alto Santo, o mestre Daniel Pereira Matos, através da Barquinha, e o mestre Gabriel, pela União Vegetal. Então, essa primeira parte já foi concluída. Ou seja, a gente fez o inventário, porque há um caldeirão cultural, há um manancial belíssimo, seja nos uniformes, seja nas músicas, que são próprias dos rituais, seja nas danças. Então, há uma grande riqueza brasileira em torno disso. Então, essa primeira parte já foi concluída, iremos agora
começar a trabalhar no registro cultural deste bem, que é, claro que sabemos que tem, além desses 3 fundadores e de suas doutrinas, tem a participação valiosíssima dos índios, que por eles veio essa riqueza dentro desse período contemporâneo. Pois eu acho que é importante a gente falar também, já que nós tocamos nesse assunto, a respeito da legalidade do uso desse chá, porque algumas pessoas ainda ignoram. Denise, esse é um trabalho que eu posso falar com alguma propriedade, porque eu trabalhei nisso, nessa busca, há mais de 25 anos e ainda continuo trabalhando na manutenção dessa legalidade. Nós sofremos muito preconceito, nós, as religiões que utilizam isso. E até certo ponto, a gente até compreende, porque não havia um conhecimento do que representa essa religião, do que representa esse uso responsável do chá ayahuasca. E ao longo dos anos foram se abrindo muitas portas. E hoje em dia não há nenhum tipo de impedimento legal do uso do chá, do uso religioso do chá ayahuasca, tendo inclusive uma vitória que virou uma coisa fantástica dentro desse processo de religião e Estado, que é a vitória que a União Vegetal esteve na Suprema Corte dos Estados Unidos, onde por unanimidade o chá é permitido. Em diversas instâncias, inclusive, não é isso? Em diversas instâncias. Então, é completamente liberado nos Estados Unidos o uso do chá ayahuasca pela União do Vegetal. Pois é, e isso acabou abrindo, me parece, um precedente para ele também ser aceito dessa mesma forma e com essa legalidade na Europa, em alguns países europeus. A União Vegetal iniciou esse processo na Suíça, onde nós já temos no cantão, como eles chamam, né, de Genebra, nós já temos autorização. Temos um processo em curso também na Inglaterra, também na Itália, na Espanha, Portugal e na Holanda, através de um trabalho feito pelo antigo Ceflures. Então, devagarzinho, esse uso vem sendo conhecido pelo benefício que traz às pessoas que o procuram. Que benefício é esse? Olha, primeiro podemos dizer que é um benefício ligado à própria espiritualidade, né? E são alguns benefícios. Mas, ao mesmo tempo, Dene, a União Vegetal não trabalha tão somente na parte religiosa. Ela tem um amplo trabalho ligado à ecologia, um amplo trabalho também ligado à beneficência. Ou seja, é um centro, enquanto religião, ele está inserido na sociedade brasileira, prestando benefícios e exercitando, junto com seus adeptos, o firme exercício da cidadania, na construção de uma cidadania. É incrível, eu acho que a sociedade já começa a tomar, por exemplo, ciência das pessoas que estão envolvidas também com o uso responsável desse chá, né? Porque dentre essas pessoas, tem muitas pessoas também que têm uma evidência pública, não é? Inclusive médicos, advogados, pessoas de diversas profissões e diversos níveis sociais também. É também conhecido o fato de mulheres que estão em gestação poderem fazer o uso desse chá, assim como o menor de idade. Eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito disso também. Bem, da mulher gestante eu posso falar também com alguma propriedade, porque os meus netos é a minha terceira geração dentro dessa religião, que eu já bebo vegetal há 40 anos. Então os meus netos já são minha terceira geração dentro da União Vegetal, que bebem o chá desde o ventre de suas mães. Agora, então, e é também um uso muito antigo, não é um uso milenar, mais do que milenar. Né? Agora é que está se caracterizando mais dentro de um formato de uma religião, de um formato mais instituído, mas é milenar. Os próprios indígenas, as mulheres indígenas de algumas etnias já utilizam para terem seus filhos. Então não há nenhuma restrição quanto a isso. E a menores também. Claro que dentro da União Vegetal nós o fazemos com alguma cautela. Não que seja uma coisa que vá prejudicar, não é isso. Mas para que aquela criança, aquele jovem, ele possa ter o direito de escolher a religião que ele quer seguir.
De repente, um jovem criado na União, bebendo chá, ele quer ser um protestante, ele quer ser católico, ele quer ser do candomblé. Então, nós preservamos esse direito à liberdade de escolha religiosa. Então, essas crianças bebem em datas definidas. Nós sabemos a legalidade do uso religioso, né? No Brasil, nos Estados Unidos, nesses países, na Europa também, mas conhecemos, porque vemos noticiado todo o tempo, por exemplo, as propriedades terapêuticas desse chá. Ou seja, ele é um chá comprovadamente benéfico à saúde e que tem vários efeitos, digamos, terapêuticos para o bem. A exemplo de estudos que são feitos na Universidade de São Paulo, em Barcelona e em muitos outros países, por exemplo, do efeito dele na questão da ansiedade, depressão e tal. Mas no Brasil, esse uso ainda não foi regulamentado, não é isso, Lógico? Zene, você me faz lembrar que nós, recentemente, já aprovamos que uma pesquisa terapêutica seja feita na União do Vegetal. Dentro do âmbito? Dentro do âmbito. Nós vamos, de que forma que o uso do vegetal, que é o mesmo nome ayahuasca, que é o mesmo sacramento utilizado pelo Daime, né, que é a composição de duas plantas, de que maneira que a associação desse veículo, desse sacramento ayahuasca, junto com técnicas terapêuticas, podem beneficiar na recuperação de drogaditos. Ou seja, então esse é um projeto feito com toda a técnica, junto com a União Vegetal, a USP. Então já estamos iniciando todo esse protocolo científico que deverá ser submetido ao SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, para que então, com o respaldo do governo brasileiro, com o uso do chá, com o ritual da união também, e com as técnicas terapêuticas, como que isso pode ser utilizado no benefício da erradicação de um mal que assola a humanidade, que são o uso de drogas ilícitas. Pois é, e isso me faz lembrar que, por exemplo, no Peru, né, onde já é patrimônio imaterial da cultura, né, peruana, além disso existe uma clínica que faz uso desse chá, que é conhecido como ayahuasca, cipó, né, iagé, e daime, alguns outros, Santa Luz, né, e que fazem uso dele para justamente tratar pessoas com adição de droga do mundo inteiro, não é isso? O senhor tem ciência dessa clínica lá, tem, por exemplo, eu conheço, né? Já estive lá, conheço o é um psiquiatra, me parece que é o Jacques. É um trabalho sério, Deni, um trabalho de muita responsabilidade. Uma pessoa séria e devotado a esse trabalho e que merece realmente ser conhecido. Pois é, e ele tem casos de 100% de recuperação, tem, né, com exatamente. drogas pesadíssimas, com pessoas do mundo inteiro, né? Não é um trabalho muito fácil, não, mas com certeza não. Tem resultado. Com certeza, mas a gente também ouve relatos de pessoas que muitas vezes bebeu uma só vez, né, e se viram livre, né? A gente sabe disso, sabe que isso realmente ocorre. Eu acho muito interessante, o senhor nos falou, né, que foi, por exemplo, fundada por um baiano de Coração de Maria, né? Vamos ver essa história através de um vídeo belíssimo que foi feito também? Vamos acompanhar? Vamos, é comovente. Gabriel ficou sabendo que em meio à mata existia um senhor bem conhecido por nome Mestre Bahia. Com os vegetais de lá o homem fazia um chá e ao povo oferecia. A força daquele chá Gabriel quis conhecer, pedindo ao Mestre Bahia um pouco para beber. Porém o mestre negou quando em Gabriel notou a força do seu saber. No ano 59, na selva em Guarapari, o velho Chico Lourenço caminhava por ali. Em meio aos seringais, ofertou-lhe os vegetais, chacrona com mariri. Mariri com sua força, chacrona com sua luz, num universo de cores como a história traduz.
Gabriel mostrou ao mundo o sentimento profundo que esta união produz. José Gabriel notou essa força positiva que vinha das duas plantas com a natureza viva. Era a luz de um sonho novo e ficou curando o povo por sua iniciativa. Olha, como a gente pode perceber... É um belíssimo trabalho, né? É um traço maravilhoso, né, do Thiago Rosel, também um baiano, né, e que ele incorpora um pouco do desenho da linguagem do cordel com a maestria que ele tem, que é, hoje em dia, Thiago Rosel é um dos maiores ilustradores brasileiros. Então o Diro de Oliveira, que é um participante de um grupo lá em Vitória da Conquista chamado Café com Blues, ele idealiza o projeto. Aí incorpora-se mais um baiano, né, esse projeto que é o Xangai, que declama o poema inicial. Então eu considero um trabalho muito relevante. Mais uma vez, a gente faz o link do Centro Espírita, utilizando os elementos da cultura brasileira, ou seja, a linguagem do cordel, o desenho característico da linguagem do cordel, tudo isso fortalecendo mais essa grande riqueza que nós temos. Ok, Lodge, vamos fazer o seguinte, vamos para um pequeno intervalo e a gente volta comentando ainda a respeito desse vídeo, porque agora eu acho que as pessoas ficaram bastante curiosas também para saber quem é esse mestre Gabriel. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Hoje no Perfil Opinião nós estamos aqui falando a respeito do lançamento de um livro belíssimo que está sendo lançado em todo o Brasil, nos Estados Unidos e Europa também, que é um livro A Graça de Maria, nesse mês das mães e neste mês de Maria. E o autor é o jornalista, escritor, poeta brasiliense Edson Lodge, que está aqui comigo no estúdio. Edson, nós estávamos falando a respeito de alguns outros livros seus, né? E vimos um vídeo que a gente vai passar um pedacinho para vocês de novo. 24 de setembro, cumprindo sua missão, na capital do Brasil, Deus segurou sua mão, fazendo com que o mestre deixasse o plano terrestre, clareando a união. Naquele instante o saber se misturava com a paz, criando o elo do bem, provindo dos vegetais, um espírito de grandeza entre a santa natureza e o homem dos seringais. Ê, meu baião, ê, saudade, Hoje muitos seguidores reconhecem seu valor, expandindo sua obra com a força do Criador, sempre no mesmo ideal, união do vegetal, saúde, paz e amor. Mestre Gabriel nasceu em Corações de Maria, bem próximo daqui. Feira de Santana. Feira né? de Santana, né? E é interessante que é uma região, como você sabe, os baianos sabem muito bem, que foi criada a partir de uma miscigenação entre os índios que lá habitavam, os portugueses e os escravos que fugiam de Palmares. Então a família de José Gabriel da Costa, como as outras famílias também, viviam num ambiente riquíssimo, onde havia música, orações, toda uma composição cultural. E Mestre Gabriel, com o tempo, ele muda-se para a Feira de Santana, Salvador, e passa com o tempo também, muda para a Amazônia. Vai ser soldado da borracha? Soldado da borracha, onde lá, no Senegal, ele conhece o chá Oasca. E passa, então, a formar essa religião que nós conhecemos. Um homem muito simples, de muita sabedoria, com pouco conhecimento intelectual, mas com uma visão de mundo diferenciada. Coisas que ele dizia naquela época, que hoje em dia se vê confirmada. Por exemplo, ele dizia em 1970 que o chá é completamente inofensivo à saúde. Passou-se o tempo, ele desencarnou em Brasília, o governo dos Estados Unidos começa a criar dificuldades com o uso do sacramento ayahuasca
E a União do Vegetal move um processo contra o governo norte-americano. E qual a principal forma que o governo norte-americano passa a trabalhar para proibir o chá? Ele passa a querer isso na era Bush. Ele usa todo o mecanismo, todo o conhecimento dele para provar que o chá causa danos à saúde. E um caboclo baiano, sem ter feito nenhuma pesquisa, afirmou que é inofensivo à saúde. E o governo norte-americano, na era Bush, não consegue provar o contrário. Ao contrário, prova que, de fato, ele é benéfico à saúde das pessoas. Saúde. Então, isso faz com que a vitória da União do Vegetal na Suprema Corte seja por unanimidade. Bem, e isso foi feito através de muitas pesquisas científicas desenvolvidas pelo governo dos Estados Unidos e também aqui o governo brasileiro, para que se provasse de fato que se poderia. Mas, Edson, tem uma questão aí que fica para a sociedade, porque a sociedade confunde uma expansão de consciência, né, com uma alteração de consciência, vamos dizer assim, né? Qual é a diferença disso entre uma expansão provocada por esse chá que leva as pessoas a se conhecerem, né? E a conhecerem também, digamos assim, a Deus, né? E algo que poderia ser confundido com uma droga? Bem, um dos primeiros pontos dele, o chá não causa nenhuma dependência química. Não causa nenhuma dependência. O chá não dissocia a pessoa da sociedade. Né? Nós somos profissionais das mais diversas áreas, inclusive as pessoas simples, do povo, que as portas são abertas para todos. E o chá, o ayahuasca, ao contrário que muitas das drogas ilícitas fazem, ele não destrói a família, ele agrega a família. Ou seja, os valores morais, os valores espirituais, éticos e espirituais, são bem diferentes quando se expande a consciência. Ou seja, as famílias são unidas, o trabalho é fortalecido, os jovens estudam, os jovens trabalham. Claro que não é um povo diferente dos outros, porque temos as dificuldades, temos os desafios, mas o chá, com esse sentido de união, com esse sentido de união da pessoa consigo mesmo, com essa clareza de consciência, ela se fortalece. Então, é bem diferente. Bem, por ser uma religião, né, que nasce, digamos, dentro da floresta e com elementos da floresta, como o senhor mesmo falou, através da união de um cipó e uma folha, né, do mariri e da chacrona, como o senhor nos disse, o senhor citou também no bloco anterior a respeito dos trabalhos desenvolvidos, né, por esse Centro Espírita Beneficente União do Vegetal para a sociedade e muito particularmente dentro da área também ambiental. E é sobre isso que eu gostaria que o senhor nos falasse agora. Sim, nós podemos dizer, nós temos uma menina dos nossos olhos, que é a Associação de Desenvolvimento Ecológico Novo Encanto. Que hoje, inclusive, é uma OCIP, ou seja, ela está credenciada pelo Ministério da Justiça a captar recursos do governo para gerir esses recursos na conservação de biomas, como é o caso de um seringal que nós temos no Acre. Nos fale um pouco desse seringal, mas dando a dimensão e por que é que esse seringal e essa região está sendo preservada, como é que começou tudo isso? Bem, eu estive falando há pouco que o mestre Gabriel era um seringueiro. Então, esse seringal, ele está localizado no estado do Amazonas, mas bem próximo ao Acre. É uma área extensa e lá está sendo feito todo um trabalho de conservação daquela área e, ao mesmo tempo, naquele local, nós damos cursos de pessoa ir até lá aprender a usar plantas nativas da floresta, a poder usar os recursos da floresta como medicamentos. Então, é um trabalho que a gente tem feito com muito carinho. E também preservando o bioma, pelo menos um pouquinho
do bioma amazônico, né? Porque a floresta está cada vez mais longe, né? Pois é, o senhor que já esteve tantas vezes, né, dentro dessa floresta, né, e está nos falando a respeito desse seringal, nos fale um pouco a respeito dessas plantas, dessas árvores, né, que se pode encontrar lá e que estavam ameaçadas realmente de extinção e que através de um projeto como esse, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, está sendo possível fazer essa preservação. Bem, nós estamos aliados à preservação de uma árvore gigantesca que é considerada a mãe de todas as árvores, que é a samaúma. Quem viu uma samaúma na floresta não esquece mais. Tamanha imponência, tamanha a beleza daquela árvore, que ela é imensa. Interessante, ela abriga nos galhos dela quase que uma outra floresta. Tal a quantidade de orquídeas, de bromélias, de pássaros, é uma coisa muito linda, muito linda. E também, ao mesmo tempo, a gente procura despertar nas pessoas da cidade. Eu, apesar de gostar do mato, eu sou homem da cidade, toda essa riqueza que são as plantas que podem ser utilizadas dentro da medicina. Aí nós temos a árvore do mulateiro, nós temos o apuí, que é um cipó que se transforma numa árvore. Temos toda uma riqueza dentro da fauna da Amazônia. E me parece que a samaúma, acho que vale a pena falar, né, ela tem uma grande particularidade no que diz respeito à água, né? Exatamente, ela tem essa característica de manter a floresta mais úmida, que é uma árvore gigantesca, sapupembas enormes. Inclusive trazer essa água para outras plantas ali que necessitem perto dela. Né? Ela cria um ambiente de umidade ali em volta dela. A gente tem algumas imagens do Novo Encanto, vamos ver? Essa região aqui é uma área de várzea, então no período que o rio enche as águas, né? Então aqui fica tudo alagado. A água chega até aqui, esse ponto aqui, ó. Podemos ver a marca aqui, ó. Aqui na Samaúma. Então no período que enche o rio e fica alagado aqui, a gente anda por aqui de canoa. E é uma árvore que, então ela mesmo quando seca o solo aqui, ela retém uma quantidade grande de água. Pode ver que tem as árvores que estão ao redor aqui da samaúma são árvores bonitas, porque elas também aproveitam da sombra da samaúma e também dessa água que ela retém nas raízes. Além de toda essa preservação e conservação que nós estamos querendo, nós queremos manter também, dar oportunidade às pessoas verem a simplicidade com que tudo se iniciou na União Vegetal. Agora a Novo Encanto tem um pouco mais além, por exemplo, ela tem um trabalho feito no Rio de Janeiro, na Floresta Atlântica, na Serra da Estrela. Lá em Brasília, que é a sede geral da instituição, nós fizemos um trabalho com a água da chuva, que é algo que preocupa a qualquer pessoa hoje em dia que está ligada à questão ambiental. Nós temos um trabalho de captação de água da chuva que nós armazenamos 1.400.000 litros de água. Quer dizer, e tudo feito com recursos nossos, com voluntariado. Então isso é uma coisa que é muito bom, nós estamos auxiliando o planeta. Pois é, além desse trabalho dentro da área ecológica, eu sei, por exemplo, que vocês têm um trabalho dentro da área educacional também, e isso não é para o âmbito específico da União, mas para a população que necessita em geral. Lindíssimo projeto chamado Luz do Saber, né? O que é a Luz do Saber? A Luz do Saber é um projeto de alfabetização, mas que nós unimos, não existe uma cartilha. As pessoas aprendem a ler e a escrever usando computadores. Ou seja, embutindo nisso daí a inclusão digital também. Digital, porque então já existe todo um atrativo para que as pessoas se sintam mais motivadas a aprender a ler. E como você bem disse, é um projeto ligado para comunidades carentes, né? Em Campo Grande, esse é um projeto de um alcance enorme. E é tão bonito ver depoimentos de pessoas que aprenderam a ler e aprenderam ao mesmo tempo também a usar o computador, a riqueza digital. É muito bonito isso. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever é como cego, né? Pessoa cega é aquela pessoa que a pessoa pega no braço e leva para onde quer. E quando a gente passa a conhecer a palavra, quando a gente passa a conhecer o livro, quando a gente passa a conhecer as letras, então é uma coisa muito, é um passo que a gente dá na nossa vida. E para mim abriu um leque na minha vida, que eu não sabia nada e hoje eu já sei ler já alguma coisa. E
Nunca é tarde para a gente aprender. Graças a Deus saber o que eu sei hoje é esse projeto. Trabalhar com banco, eu não sabia digitar minha senha, tem que pedir para os outros, né? Agora eu já tiro o meu dinheiro, tiro do meu marido, tiro da menininha que eu crio, né? Quer dizer que eu não dependo mais de ninguém, né? E é um projeto assim belíssimo que você alfabetiza adultos e crianças em 4 meses, no máximo 4 meses e meio. Eu quero aprender, eu peço para Deus toda noite que quero que Deus abra a minha mente para mim aprender ao menos ler a Bíblia, é o meu desejo. Ele é basicamente dirigido à terceira idade, né? Basicamente dirigido à terceira idade. E com resultados excelentes, porque, e como você falou, é a velocidade com que o aprendizado acontece. Possivelmente pela essa novidade, para quem não sabe ler, não sabe manejar ainda, o recurso tecnológico. Então, a captação do aprender se torna muito mais rápido e muito mais duradouro também. Como a gente viu ali, quer dizer, tem pessoas que às vezes não podem nem pegar um ônibus porque não sabem para onde o ônibus está se dirigindo, né? Outras pessoas sonham, como diz aquela senhora, em ler a Bíblia e não podiam ler, ou ler qualquer livro, no caso dela, a Bíblia especificamente, que ela gostaria de ler, e somente através do Luz do Saber é que ela pôde ter essa possibilidade já. Uma senhora, realmente, né? Beleza mesmo. Agora, bem, já que a gente estava falando dessa questão, né, da ecologia, falamos do chá Oasca, né? Como é que todo esse contexto da floresta, o contexto do próprio uso do chá, influencia no seu trabalho literário? Deni, influencia porque o chá, ele amplia os sentidos. E, ao mesmo tempo, como eu tive dito antes, eu sempre, a partir do momento que eu comecei a ler com um pouco mais de consciência, despertou em mim a vontade de escrever. E eu não quero, enquanto escritor, enquanto uma pessoa inserida na sociedade, eu não quero que essa cultura brasileira associada ao uso desse chá se perca. Então, nesse sentido, eu comecei a registrar as minhas vivências com o chá. Pois é, uma dessas vivências também está registrada aqui nesse livro, Estrela da Minha Vida, né? Na solidão da floresta amazônica, um homem fiel a si e ao seu destino caminha sem medo ou assombros. Pés ligeiros tocam as folhas secas depositadas generosamente pelas frondosas árvores. Seus olhos e ouvidos miram a beleza das madrugadas e a tênue música dos pássaros, dos bichos, do movimento da vida naquele reino encantado. Um homem simples na integridade do servir procura um tesouro que sabe existir na floresta e cujo brilho ainda repercute em sua recordação. Vem de muito longe seu caminhar, e o tesouro que busca vem sendo reunido nas esferas eternas do tempo. Colmeias de luz, doçura sem fim, que cativa a todos que provam o mel do sentir. A Bahia está sempre ligada à minha vida, né? Começou no momento em que eu quis registrar a vida de um também baiano, Antônio Gabriel, que é irmão do mestre Gabriel, como nós chamamos, e porque esse senhor, Antônio Gabriel, ele conserva a memória de todo o ideário cultural que ele viveu junto com o irmão dele. E esse livro me deu uma grande alegria, porque eu tive a felicidade de estar com a Zélia Gattai. Ela leu um livro, e leu uma página do livro e me deu um conselho que eu procuro conservar até hoje, para que eu não mude a minha forma de escrever. Ou seja, que eu procure conservar a simplicidade daquilo que eu escrevo. Então, nos meus livros eu procuro isso, conservar essa cultura. Bem, o que motivou, digamos, a nossa entrevista aqui foi o lançamento desse belíssimo livro, como eu falei aqui logo desde o início, A Graça de Maria, né, que tem uma ilustração primorosa, uma poesia belíssima e que vem acompanhado também de um CD com a participação de alguns artistas daqui da Bahia e também de outros estados brasileiros, né? Eu gostaria que o senhor terminasse agora deixando uma mensagem aqui para a gente, né? Pode ser ligada à Mãe Divina, pode ser ligada à paz no mundo, como o senhor quiser. Muito grato, Deni. A mensagem que eu procuro deixar para todos nós
é para que nós possamos sensibilizar os nossos pensamentos, as nossas palavras e estarmos mais ligados a essa grande energia de Maria, seja da forma como que cada um possa compreendê-la, seja compreendendo Maria como sendo a Mãe de Deus, ou compreendendo a natureza como sendo Iemanjá, como sendo a lua, como sendo o mar, mas que a gente procure olhar para o outro, sabendo que todos nós precisamos de paz e que a arte possa sempre ser o elo de ligação entre o Criador e a criatura, sensibilizando os corações e construindo uma qualidade de vida melhor para todos. Edson Lodge, foi um prazer ter você aqui no nosso Perfil Opinião. Grata pela sua participação e muito sucesso com esses lançamentos aí que está indo de mundo afora. Alegria minha, grato por tudo. A gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.